Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal de investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Estamos aqui diretamente do estúdio da Novos Horizontes Café Missioneiro para trazer as novidades da economia. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, junto aqui com o Ronaldo Rosenthal, dando uma boa tarde aí ao sócio. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe, Ranieri, Fábio, uma boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje vamos trazer alguns números positivos da economia brasileira. Show de bola aqui também comigo, o nosso CEO da Esperato Educação, Ranieri de Matos, aí trazendo sempre as novidades. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Ronaldo, boa tarde, De La Rua. E a gente vai falar um pouquinho no terceiro bloco sobre... Vamos voltar com aquele quadro de informações literárias aí para homens de negócio. Muito bom, muito bom. Eliseu Mânica Júnior hoje está só nos ouvindo hoje, diretamente de Miami, na correria do dia a dia. Esse ritmo de vida americano não é fácil, né? Dr. Eliseu lá nos Estados Unidos, então diretamente aqui do estúdio, discutindo os pontos aí. E semana que vem, daqui 15 dias, estamos de volta. E hoje é uma exceção, né? Na terça-feira temos aí feriado, dia 7 de setembro, e aí vamos antecipar o programa, pegar novos ouvintes, aqueles aí que estão nos ouvindo diretamente. Ok, pessoal? Então, começando com os dados da economia, relatório Focus do Banco Central do Brasil, relatório onde está lá no site do Banco Central toda segunda-feira, para quem quiser ter uma noção dos principais índices. Até o segundo bloco aqui, né, Ronaldo? A gente vai discutir um pouco aí sobre os 10 termos que todo investidor precisa conhecer, né? Muita gente nos pergunta aí, a gente está no 39º programa hoje, e o pessoal vem nos perguntando aí, vocês falam em CDI, Selic, mas eu não ouvi lá os primeiros programas, então hoje a gente vai discutir um pouco aí no segundo bloco, né, Ronaldo, essa questão do CDI, indexador, liquidez, rentabilidade, tudo isso aí vai ser conversado. Termos muito importante, o fruto do nosso trabalho é o dinheiro. Nós dedicamos boa parte da nossa vida a isso. Para que entregar ele 100% a uma pessoa que você muitas vezes não conhece. Então, uma noção básica o investidor tem que ter antes de aplicar seu dinheiro. Perfeito, então vamos discutir um pouco esses termos aí, que a gente fala aqui também nesse primeiro bloco, né, para o ouvinte que nos acompanha já há 39 programas hoje comemorando, né, falar um pouco sobre o IPCA, Índice de Inflação, inflação alta dos preços da economia que a gente sente aí no mercado, quando a gente vai no aluguel que a gente paga, a expectativa hoje no fechar em 12 meses em 3,38%, normalmente uma queda, inflação a princípio. Coisa boa, né? É bom que quando cai a inflação. Exatamente, né? Um custo menor para o contribuinte, um custo menor para o brasileiro, né? A questão da inflação aí, a princípio controlada, e GPI, aí o GPM, que é o índice de aluguel negativo, né? O brasileiro descobrindo aí a inflação negativa no aluguel, só o reajuste não sei se ocorre, né? Esse reajuste negativo também, né? Mas em torno de menos 1,07%, né? Esses dados, para quem quer acompanhar diariamente, puxem lá o aplicativo da Esperato Educação, do Central do Investidor, aplicativo Central do Investidor lá no Android e Apple. Você pode acompanhar lá os principais índices do GPM nos últimos 12 meses. E para quem quiser fazer, muitas vezes tem que acompanhar, né, os contratos, revisão de contratos, muita gente trabalha, questão pode verificar lá. Esses dados eles saem diretamente do site do Banco Central, né, René? Dá para entrar no site centraldoinvestidor.com. Né? Lá tem as informações para download do aplicativo, tem o blog com vários materiais interessantes lá para baixar, fazer download também. Exatamente, lá quando o índice ele é acertado lá ou é revisado no Banco Central lá, praticamente ele entra para o aplicativo aqui, né? Você acompanha o dólar, tudo isso aí. Taxa de câmbio aproveitando então, expectativa de queda fechando em R$ 3,20 dólar, à vista em torno de R$ 3,12 agora, pode acompanhar também pelo aplicativo. A gente viu algumas melhoras do país. Hoje saiu um dado muito interessante aqui, já aproveitando o momento, produção industrial surpreende, né? Segundo o IBGE, produção industrial subiu 0,8% no mês de julho. Para quem tinha um PIB negativo, né, nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, algo positivo
né, a gente vê aí, isso é bom, né, principalmente para as zonas industriais aí, que é o que gera realmente toda uma riqueza, transforma, né, os bens, isso gera toda uma cadeia de emprego, né, então produção industrial chamando a atenção, setores, por exemplo, interessantes foi o alimentício, 2,2%, né, expansão pelo terceiro mês seguido, acumulando 8,7% de ganho no período. Outras contribuições também vieram da indústria de petróleo, 1,9%, de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 5,9%, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, 4,8%, de imóveis, que é hoje o setor moveleiro, aí, principalmente aqui na região da Serra, né, em torno da expectativa de 6%. Então a economia se recuperando, né, para isso aí com certeza gera questão de emprego aí futuro, né? Então, a indústria é muito importante porque a indústria ela agrega valor. Ela pega uma commodity básica, que é o que o Brasil tem abundante, e ela agrega valor, deixa um valor agregado melhor nos seus produtos. Exatamente. Um setor que não foi muito bem foi metalurgia, menos 2,1%. É um setor também muito importante para toda a economia local, a economia brasileira. Né? A princípio, aí, a metalurgia não houve um forte. Setor de alimentos aí, demonstrando cada vez uma força no Brasil, setor aí que o Brasil ele já vem fazendo sempre um bom trabalho. Então é um dado que mostra aí como até a própria Bolsa ela vem forte, buscando topo histórico, pessoal. Esse é um dia praticamente, dessas semanas que a gente está tendo é histórico, porque estamos chegando ao topo histórico, né? Mas demonstrando assim, chegando a níveis de 2008, crise de 2008, maio de 2008, a gente está chegando a níveis, e analistas falam em torno de 80 mil pontos, né, que a gente pode chegar. Então há uma expectativa isso aí, isso, querendo ou não, a Bolsa ela é um termômetro das principais empresas do país. Então a Bolsa, muitas vezes, ela antecipa 7, 8 meses antes. Né? Então vamos discutir também isso no terceiro bloco aqui. Muitos analistas, principalmente gráficos, falando que o cenário é muito parecido com 2002. No Brasil não tinha reserva, né? E existia toda uma expectativa quebrada, se falava também a palavra quebrado, né? E aí tá agora, quem sabe, né, a gente está numa mesma situação, e a Bolsa desde aquela época subiu, olha, não te digo aí que saiu aí dos 20 mil pontos, 29 mil pontos, foi até 74, né? Exatamente, então logo depois do grau de investimentos que o Brasil adquiriu naquela época. Exatamente, pode ser uma bela retomada aí, né? Nós vamos terminando aqui o relatório Fox. Taxa Selic, vamos discutir um pouco também no segundo bloco. Taxa Selic é nada mais, nada menos do que a taxa balizadora dos empréstimos, das aplicações financeiras. Taxa de expectativa em torno de 7,25% no final do ano. Lembrando ao ouvinte que gosta da caderneta de poupança, Selic abaixo de 8,5%, a caderneta da poupança, você tem que fazer o cálculo assim, 70% da Selic. Então Selic está 7,25 vezes 70% é quanto que vai pagar a poupança, né? Então é um indicador abaixo de 8,5, é isso, né? A expectativa é chegar ao final do ano nesse patamar. PIB, expectativa positiva de 0,5%, ano que vem 2%. PIB muito a ver, né, com essa questão aí do próprio o crédito pessoal, né? No momento que se um país tiver, a gente tem um juro em queda, mas por que o juro hoje, os empréstimos não caem? Uma questão aí de, será que aquele cara vai me pagar no futuro? Então o PIB negativo muitas vezes demonstra o quê? Muita gente vai ficar. Né? Muita gente vai ficar no caminho, né? Então o banco ele segura, né? Como qualquer um vai emprestar dinheiro para alguém que tem expectativa de não te pagar, né? Então uma demonstra do PIB positivo faz o quê? Com que os bancos podem baixar esse spread aí, porque realmente aquele setor ali ele possa... E essa é uma das explicações que a gente pode dizer, que por isso que não adianta baixar o juro na marra, né? Exatamente. O mercado tem que ter condições para que esse dinheiro a um custo mais baixo seja efetivamente entre no mercado, né? Exatamente. A confiança do mercado, a gente sempre fala isso, o investidor toma o crédito quando tem confiança, né? Investe mais, as indústrias investem mais por causa da confiança. Estabilidade ninguém gosta e não adianta baixar o crédito da na marra, mesma como forma do ponto de vista do banco, né? O banco tem que ter a confiança que vai receber aquele valor de volta, então por isso repassa essa queda de juros, essa baixa do juros. O banco nada, mas é uma indústria que empresta dinheiro, compra e empresta dinheiro, né? Ele vive, né, de emprestar dinheiro, então ele não é que ele tranque o crédito, não, ele precisa de garantias, então uma economia pujante
faz com que é natural que o juro caia e tu sabe que vai receber aquele recurso, né? Então hoje é estranho, porque hoje, pro bom pagador, muitas vezes o crédito hoje está liberado valendo, para aquele cara que... Porque o banco, ele realmente ele vive do emprestar o recurso, né? Então, o PIB positivo, ele demonstra isso, né? Que, opa, realmente aí tem uma recuperação. Aquele cara ali que está querendo crescer a sua empresa, qualquer setor, com certeza, se o país crescer, ele vai crescer junto, ele vai pagar o seu empréstimo, por uma questão aí de garantias, ok? Então, esses são os principais dados da economia aqui. Outras coisas que chamaram a atenção também, o áudio, né, que pode anular a delação da JBS, né, JBS caindo no mercado hoje. Aí, Rodrigo Janot revendo aí alguns áudios que ocorreu, ele pediu investigação sobre o áudio de 4 horas gravado por acidente, né? No qual os executivos mencionam que o advogado Marcelo Miller, à época que era procurador, teria atuado para garantir facilidades aos delatores junto à PGR, né? Então, um fato aí que o mercado realmente gostou também, no sentido aí, então, mostrando aí que isso aí vai dar muito pano para manga ainda nos próximos tempos. JBS caindo aí na bolsa pesadamente, para rever realmente essa questão. TLP e elevação das metas fiscais em destaque também. Hoje fala assim a taxa de longo prazo, né, que era antes a taxa de juros de longo prazo para empréstimo de longo prazo do BNDES. A gente poderia fazer um programa só nisso, para explicar o que muda tudo essa questão aí, né? Mercados internacionais, indicadores na Europa, Ásia, voltando do feriado, né, ontem, as bolsas principalmente muito ligadas lá fora, a questão da Coreia do Norte, né? A Coreia do Norte, aí, possibilidade de guerra, todo mundo fala lá fora. Aqui no Brasil a gente já passou por um caos total durante alguns anos atrás, que o nosso fundo do poço parece que já saiu e a gente agora está preocupando com o PIB, né? A nossa guerra foi o PIB. Uma guerra não nos abala mais, né? Exato, a gente foi os últimos 3 anos, né? Um PIB negativo, né? A gente teve aí 15 milhões de empregados, né? Um déficit de 180 bi, então a guerra a gente já passou aqui, né? Sem contar que a gente, falando em guerra, né, a gente tem hoje uma crise social no Brasil, a gente chega a ter 60 mil assassinatos por ano. Exatamente. A gente tem que se preocupar com a gente aqui, né? Melhorar em casa. A gente está em guerra e não sabe muitas vezes, né? Em vários fatores aí, né? Que a gente vê não apenas na economia e outros, né? Bom, então esses são os principais dados, muito ligados lá fora, a questão aí da Coreia do Norte, o que fazer. Bitcoin também, hoje acredito que todo mundo deve ter recebido algum e-mail de alguma casa de análise aí sobre o Bitcoin, a gente já vem falando há um bom tempo. Novamente, quem quiser acompanhar o preço do Bitcoin, né? O aplicativo tem ali, né? Tá lá, né? Há 1 ano e meio, o aplicativo tem 2 anos, né? Isso foi um projeto muito interessante que eles falaram, vamos botar o Bitcoin lá, né? Há 2 anos a gente tem a cotação do Bitcoin lá. Exatamente, né? Então, Central do Investidor lá, puxem lá gratuitamente, você acompanha o preço do soja, petróleo lá subindo 3% lá fora. Dado interessante também hoje do petróleo, leva tudo junto, leva soja, leva milho, tudo isso aí. Blog Agrícolas também a gente vai falar um pouco depois. Segundo bloco, estamos de volta aqui a trazer os termos financeiros que o investidor precisa conhecer, vai transformar no e-book logo aí. Até daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Pessoal, voltamos então para o segundo bloco aqui do Conexão Esperato, 39º programa, é isso, né? Esse mesmo, hein? Então tá, a gente vai falar um pouquinho agora sobre termos que a gente comenta em todos os programas aqui, desde o início, né? A gente procura sempre tentar, de uma forma didática, esclarecer que a gente está falando aqui, né? Que são termos que a gente não fala no dia a dia, são mais ligados a pessoas que já estão acostumadas na área de finanças e tal. Mas tem alguns termos que são recorrentes que todo investidor precisa saber, até para a hora que for negociar com o gerente do banco ou com o seu corretor de investimentos, etc. e tal, para entender a linguagem dele, né? E aqui a gente tem uns, acho que o Ronaldo podia falar pra gente um pouquinho do que é. Vamos começar pelo CDI.
O famoso CDI. O CDI, todos os investimentos a gente consegue usar o CDI como, digamos assim, um benchmarking, né? CDI. Quantos por cento do CDI vai render tal. Vamos começar pelo CDI. O que é o CDI? CDI é o irmão mais novo da Selic, a gente pode falar, né? Ele acompanha a Selic. O que é o CDI basicamente? O CDI é o valor que o banco paga na sua transação bancária, interbancária. Um banco, ao final do dia, ele sempre tem que fechar o valor de sua tesouraria. Ou positivo ou negativo, ele tem que ficar zerado, para poder abrir seu serviço no outro dia. Esse empréstimo entre os bancos gera um CDI. O CDI ele sempre vai render um pouco abaixo da Selic. E o CDI é o principal indexador do mercado. O CDI hoje, até quem quiser acompanhar o CDI ali, automaticamente tem no Central do Investidor também, que a gente coloca ali, hoje então 9,14%, um pouquinho mais baixo aí que a taxa Selic sempre acompanha esse patamar. E hoje a linguagem assim, que fala do mercado, porque como é que a gente vai imaginar uma taxa de juros daqui 5, 6 anos, 3 anos, né? Então chega lá, vai querer aplicar num título da XP, da Esperato lá, uma aplicação aí 116% CDI. Então ele vai acompanhar, né, esse indicador. Se o CDI tiver 10%, né, ele vai pegar 116 vezes 10%, né, quanto é que vai render ali nesse patamar, né? Depois o CDI baixou para 7,5%, 116% de 7,5%. Então ele acompanha sempre a taxa de juros da economia, né? E hoje há empréstimos também, muita gente faz hoje empréstimos acompanhando CDI mais 0,7%, CDI mais 0,8%. Eu tenho uma dúvida a respeito do CDI em aplicações de renda fixa, por exemplo, que eu contratei há uns 2 anos atrás, tá? Eu tinha uma aplicação que rendia 100% do CDI e na época o CDI estava em 14%, certo? É um pré-fixado, digamos assim, um título, sei lá. Hoje, essa aplicação, ela, por exemplo, o CDI baixou, né? Tu diz aqui que está 9 e poucos por cento ao ano. E essa minha aplicação que foi feita num contrato lá atrás, quando ele estava 100% CDI, então hoje eu tenho uma aplicação que está mais de 100%, é isso? Ou não? Na verdade não, ele acompanha essa taxa de juros, né? Vamos dizer que um ano atrás, né, 1 ano e meio atrás, né, o CDI em torno de 14,25, 14,13, vamos imaginar 14 aí, né? Então o investidor lá ele ganhava que tinha 100% CDI, 14% ao ano, né? Isso aí dividia por dias úteis, né, 252 dias úteis, né, esse 14%, certo. E é o valor que ele vai receber diariamente nessa conta. Durante esse período aí, depois de 40 dias, baixou-se a taxa aí para 13%. Né? Então agora você não ganha mais 14%, ganha 13%. Então eu continuo ganhando 100% do CDI. Exatamente. Então a vantagem é você sempre estar meio protegido, que se a economia piorar, o que acontece? O governo, o Banco Central sobe o juro de novo, toda uma questão né, de proteção da inflação, tudo isso daí, e automaticamente se voltar para o 18% a taxa de juros, você vai ganhar 18%, 100% CDI. Certo. Agora o 100% CDI, como pode ser verificado, é 9,14%. Então esse é o valor que se ganha hoje nessa aplicação. Né? Isso aí, pegando esse valor, divide por 252 dias úteis, é o valor que você ganha diário, né? Um cálculozinho pode fazer de uma forma simples, aí, né? Não precisa enrolar muito, claro, tem a questão de juro composto, mas pega a taxa ali, 9,14, divide por 252 dias úteis, né? Esse é o valor que vai entrar na sua conta diariamente da aplicação, né? Então, nesse caso, então o CDI ele funcionaria como um indexador, certo? E aí a gente entra no próximo item aqui que da lista, que é são os indexadores, né? O CDI é o principal indexador do mercado. O que é um indexador? É um índice de referência. Por exemplo, o CDI, que sempre vai acompanhar um pouco abaixo do Selic. Esse é o índice mais utilizado do mercado. E quais são os outros indexadores comuns? Tu pode ter em operações inflação, IPCA, títulos atrelados à Bolsa, Ibovespa também. Quem trabalha com imóveis, né? Muitas vezes utiliza o CUB, né? O CUB é o indexador, né? Para quem utiliza muito, os engenheiros, para fazer contrato, para construir prédio, 2, 3 anos, trabalha muito com o CUB. O CUB é um indicador, um indexador, né? Então, e no mercado financeiro isso é uma coisa fantástica, né? O cliente, por exemplo, do Esperato, ele tem acesso a vários indexadores. Se ele quiser pegar um título lá seguro ligado ao CDI, beleza. Mas, Felipe, eu quero me proteger da inflação. A gente passou por épocas ali de hiperinflação que foi
terrível aí, né? Era 1000% de inflação. Eu quero me proteger, né? Garantir o meu poder de compra daqui a um bom tempo. Então tem lá indexador também da inflação, né? Tem indexadores outros como IGPM, né? Indexador, por exemplo, do aluguel e IGPM, né? Que acompanha realmente o aluguel. Um cliente, por exemplo, trabalha com importação, quer proteger do dólar. Boa. Indexador, o dólar. Exatamente. Temos essa opção também na Esperato. Tá, uma outra dúvida que surgiu, que sempre surge, assim, é a respeito da liquidez. Né? O que é exatamente a liquidez e como que ela funciona nos mais variados tipos de investimento? Boa, liquidez. Liquidez é quando tu pode resgatar o seu dinheiro. Por exemplo, um CDB com liquidez diária. Significa que tu consegue resgatar o dinheiro em qualquer dia. Esse é o bom. Sempre me perguntam, então, sempre com liquidez diária é a melhor aplicação? Nem sempre. Se tu não precisa daquele dinheiro, por exemplo, se você acabou de comprar um carro novo, só vai trocar o carro daqui a um ano, tu pode abrir mão dessa liquidez por uma rentabilidade melhor. Certo. E a liquidez, né? A gente fala muito a questão da liquidez no mercado financeiro. Quanto maior o prazo, né, que você investe, 2, 3 anos, 4, 5 anos, dependendo, você consegue uma aplicação muito melhor, porque o banco ele pode emprestar esse recurso para uma pessoa mais de longo e automaticamente ele consegue uma rentabilidade melhor para ti. Liquidez se vê muito nos imóveis, no dia a dia que o pessoal fala aí, comprei um imóvel aí e vender não é bem assim, os caras tem baixa liquidez. O que seria isso? É que não vende. Você compra hoje e vende amanhã o imóvel, né? Você tem 4, 5, 6 meses, né, até vender aquilo ali. Então a liquidez é nada mais, nada menos do que isso, né? Então você tem durante um prazo, quando se faz uma carteira, isso é importante dizer, você vai lá com um cliente, faz uma reunião, o Financial Advisor, a nossa profissão, a gente vê lá os índices de liquidez. A gente está aplicando agora 500 mil reais, onde 100 mil reais a gente vai trabalhar numa aplicação de 3 anos, com uma rentabilidade de 120% do CDI, vamos dizer alguma coisa aí. Sim. Né? E aí a gente trabalha, esse dinheiro vai ficar parado lá. Exatamente. E o cliente chega, Felipe, eu tenho a possibilidade de trabalhar nos próximos 6 meses aí com 150 mil reais. Então o que a gente, como assessor financeiro, faz? Busca uma aplicação com uma liquidez, mais liquidez, né? O cara possa sacar a qualquer momento. Então isso nada mais é um termo de liquidez. Dentro da construção de uma carteira de investimentos é importante a gente se preocupar com a liquidez, tendo em vista a necessidade que a gente vai ter ou não daquele dinheiro. Exatamente, liquidez do mercado, se viu muito isso nos últimos tempos. Quem trabalhava muito com os imóveis, né, tempo atrás tinha, o imóvel veio de uma forte alta durante um bom período, né, e aí chegou ano passado com o PIB negativo e o juro alto, e aí ficou muitas vezes uma pessoa lá com 10, vários imóveis e sem liquidez, né, sem dinheiro, né, seria um cliente rico, pobre, entre aspas, né? Porque sem liquidez, né? Eu tinha que buscar dinheiro do banco. Então é uma coisa bem interessante da liquidez numa carteira de investimento. E pode diversificar, né? Coloca um pouco em imóveis, coloca em uma previdência, coloca em LCI, coloca uma aplicação diária. Então para sempre ter a liquidez é muito importante no mercado aí, essa questão. Já que a gente está falando de carteira, o que é uma carteira de investimentos? Carteira de investimentos são os ativos que você investe. Certo. Por exemplo, ela pode ser diversificada, pode ter LCI, LCA, CDB, Bitcoins, vários produtos. Os produtos que você investe, eles formam uma carteira de investimento. Exato. Tá. Carteira de investimentos, ela sempre lembrando que cada um tem o seu perfil, né? A gente sempre fala, né? Tem aquele cliente que é mais agressivo, ele tem uma carteira com um outro termo, não sei se tem o termo da volatilidade, aí né? A gente já entra num outro termo que a gente tem aqui, que é o tal do risco. Opa! Né? Vamos lá. Risco é o termo mais polêmico de todos. A pessoa, quando pensa em risco, pensa em perder dinheiro. Mas risco no mercado financeiro o que é? É ter um resultado diferente do esperado. Tu pode ganhar dinheiro com risco. Exatamente. E isso de risco é muito ligado à volatilidade, que é outro termo, né? Onde a sua carteira é volátil, que ela tem às vezes uma amplitude, onde ela pode ter um bom retorno, como pode ter um menor retorno, né? Então um título baixa volatilidade, risco baixo, né? Aquela carteira onde você chega lá e já sabe quanto é que vai ganhar, né? Tudo isso aí, né? Uma carteira mais volátil, né? Você põe aí tem mais risco, posso mais a renda variável, posso ganhar 10% no mês, como foi o clube de investimentos que a gente tem 48% no ano, né? Porém, você abre mão, né, de maior segurança, tem um maior risco de aceitar, talvez que aquele valor tenha
uma volatilidade maior, né, podendo ter um -5, -3, dependendo do mês, e aí depende do perfil de cada um, né? A volatilidade, no caso, então, é a capacidade que aquele ativo tem de subir e descer muito no período curto de tempo. O ativo oscila num determinado tempo. Isso aí, certo? Isso aí. Então, no caso, se a gente pegar o investimento da moda, que tá todo mundo falando, o Bitcoin é um investimento altamente volátil, certo? Exatamente, que você, por isso que quando o valor é muito volátil, você coloca aquele parte do patrimônio que você aceita uma perda, né? Ou aceita essa volatilidade, né? Por isso que a gente pode dizer que o Bitcoin é um investimento de risco, não porque ele não vai ser uma moeda no futuro, vai ser ou não vai ser. Pouco tem a ver o risco do Bitcoin com a capacidade dele se tornar uma moeda padrão no mundo, mas sim com a volatilidade que ele apresenta hoje, certo? É isso aí. E quanto mais ela sobe, no sentido mais arriscado, né, se torna você entrar. Sim. Fala numa questão de bolha ou não. E ele até interessante, tava trocando uma ideia com o Eliseu hoje, né, sobre essa questão aí, muitas vezes nem nos questionam como é que a gente vai ser, todo mundo nos pergunta, hoje todo mundo deve ter recebido alguma coisa de Bitcoin no e-mail, né, então vai dizer realmente que não investe se está muito alto ou não, ninguém sabe, né, se está muito alto ou não, né, posso dizer, é muito volátil, pode ser a moeda do futuro, então coloca aquele valor que você aceita, né, porque um ativo realmente que é digital, um ativo que é diferente, por exemplo, um ativo que você compra algo que gera renda, né? Que gera aluguel, é uma moeda, né? É muito diferente, por exemplo, de uma ação da Magazine Luiza, que no ano tem uma rentabilidade superior ao Bitcoin. Exatamente. Uma ação de uma empresa, tu tem o balanço, o patrimônio. Tem ativos, tem uma receita, né? Tem dividendos, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso a gente tem que pensar racionalmente. O que a gente quer? Isso, não entrar realmente na onda e pensar racionalmente, né? Separar realmente aquele valor que a gente aceita o risco, né? Porque a história aí, né, do mercado financeiro, de crashes, né, foram muito parecidos com isso aí, né? Então, falando em crédito, vamos partir então para o último termo aqui, no penúltimo termo. Opa. Que é o fundo garantidor de crédito. O que é isso aí? Esse fundo garantidor de crédito, muita gente tem dúvida quem que vai pagar, da onde que surge o dinheiro do fundo garantidor de crédito. Boa. O fundo garantidor de crédito nada mais é que todas as instituições privadas, elas fizeram um acordo para evitar uma quebra em cadeia das instituições financeiras. Vamos dizer que um banco veio à falência. Para evitar que os outros bancos venham à falência também, todo o valor, sempre quando alguém investe um dinheiro, parte é depositado no Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma associação privada de todas as instituições financeiras do país. Fundo garantidor de crédito, ele garante para o pequeno investidor, né? Aquele investidor que o pior cenário possível da economia, acho que isso é a pergunta que todo mundo faz e tem que fazer mesmo, né? É a quebra. Se quebrar o banco que eu estou investindo, o que acontece com o dinheiro? A quebra acho que é um dos piores cenários que pode pensar para o investidor. Tá, mas e a quebra daquele banco? Tá? Como é que fica aquele recurso? Lá tem meu dinheiro num banco grande aí e houve uma quebra, né? E aí, então o que houve? E o mercado financeiro brasileiro ele é bem avançado nesse sentido, se criou, né, um fundo privado, né, para o investidor pequeno. Né, para o investidor grande, né, o gestor, né, ele não tem essa garantia, né, porque leva-se em consideração que ele tem capacidade de escolher o que é bom ou ruim. Então é um seguro para o pequeno investidor, né, que se houver algum problema em instituição financeira ou cooperativa, ele garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Então o cliente adora a XP, né, por causa disso, porque a gente tem mais de 40 bancos, R$1 milhão, divide isso em 5 bancos, R$200 mil, você está totalmente seguro do sistema, né, caótico, né? Então isso é uma das vantagens do fundo garantidor de crédito, né, que é um fundo privado, né? Então as principais dúvidas que ocorrem, o pior cenário é esse, né? Então o fundo garantidor de crédito veio para trazer essa segurança para o mercado, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre o termo colchão financeiro. O que significa? Colchão financeiro, o que significa colchão financeiro? Quando nós começamos a investir, como o Felipe falou antes, nós sempre montamos uma carteira de ativos. A gente sempre quer ter uma rentabilidade melhor. Então a gente vai procurar sempre um prazo maior. Mas nós temos que ter ciência que nós temos riscos na nossa vida. A gente pode ficar doente, pode bater o carro, um eventual desemprego. Então o que a gente sempre recomenda? A pessoa ter o seu colchão financeiro. Vários investidores discutem sobre qual o valor que é o melhor. 5 salários, 6 salários. Mas o que é o colchão financeiro? Nada mais é que uma reserva financeira para acontecer alguma eventualidade, tu ter aquele dinheiro e estar tranquilo.
Exatamente, o brasileiro, ele nesse cenário de 3 anos de PIB negativo, a gente teve que aprender na marra, né? Essa questão do colchão financeiro, de ter aquela reserva financeira lá, que ela é fundamental aí para toda uma cadeia, né? Então, o colchão financeiro não é mais. A maioria dos clientes que buscam nós fazer um colchão financeiro para o futuro, deixar de consumir hoje para consumir futuramente, aí, rendimentos, tudo isso, né? Então, são termos aí que a gente discute dia a dia. Vamos trazer mais sobre isso, vamos ter um e-book sobre isso logo, sobre essa questão. Uma aula de economia de uma forma simples. Acredito aí que Conexão Inspirato, um programa no Brasil inteiro que se discuta termos tão importantes aí, e disponível a você, e com certeza vai estar disponível também em podcast no www.esperato.com.br logo, ok? Terceiro bloco de volta aí, discutindo mais alguns temas da economia. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, depois dessa aula de economia, que às vezes demora anos pra gente aprender esses termos aí, e você aí com Conexão Esperato, sempre agregando valor, né, ao ouvinte, ao investidor que vai nos acompanhando aqui. Grande abraço a todos que vêm nos acompanhando aí desde o primeiro programa, 39º, e vai fazer 2 anos logo aí do programa Conexão, 1 ano e meio, né? Conexão Esperato, sempre trazendo informação relevante para você. Com certeza vai virar um e-book esse material aí. Todo o ouvinte quiser puxar, com certeza lá no site esperato.com, e tem um artigo do Ronaldo, né, que tem colocado nos principais jornais, e também tá lá no esperato.com.br, blog da Esperato Educação, Centraldoinvestidor.com, Centraldoinvestidor.com, o braço aí da Esperato Investimentos, investir em educação financeira, tá lá, centraldoinvestidor.com. Blog Agrícolas também, uma criação há 2 semanas atrás. Quem quiser receber mais informações, Blog Agrícolas, lá vamos trazer toda essa questão sobre o mercado de milho, de soja, trigo, boi gordo, café, tudo isso à disposição para investidor. Clica lá para a gente puxar cada vez mais. Saiu agora um dado bem interessante aqui, né? Preço da cesta básica intensifica a queda em Porto Alegre, então queda já supera 6% em 12 meses, né? A gente vê aí, por isso que a gente vê os dados da inflação às vezes negativos, né? Os dados como o IGPM, o IPCA, tudo isso aí, principais, mais uma vez, os preços dos alimentos estão caindo cada vez mais, né? Pesquisa de Diese aponta o recuo em média de 6% no custo da cesta básica nos últimos 12 meses, né? Então o tomate queda aí de 11,04%, feijão na queda de 6,21%, banana 5,68%, leite também queda, óleo de soja 1,26%. Então tudo isso aí demonstra a questão da queda aí dos alimentos. A gasolina, né? Só que a gasolina, infelizmente, ela vem numa alta, como isso se discute, né, Ranieri? Tudo que é controlado pelo governo, né? Parece que é coisa. A gasolina, infelizmente, agora, ou felizmente, né? Ela foi colocada muito ligada ao preço internacional, né? Uhum. Então, por isso que ela vem ocorrendo essa subida. Só que o imposto lá é fixo, né? O imposto, infelizmente, ela foi ligado. Quase 70% do preço da gasolina é imposto, é um absurdo. E sempre estava vindo uma queda do petróleo. Foi ligado justo no momento que começou a alta, né? Exatamente. Que coisa, né? Que coisa, né? A gente vinha de uma queda durante anos. A gente cotava na época em torno de $100 o barril, né? Em 2008, 2007, 2009, né? Hoje está $48. Chegou a $120. Exato, $120, né? Chegou a $40 agora. Chegou a 48 agora, né? Agora. E só agora, né? Depois começou a retomada de alta aí. Então isso pode ser um fator importante. O que pesa muito na gasolina, é importante é o imposto, né, Rani? 70%. A gente comentava, quando o Eliseu foi para os Estados Unidos, lá a gente brincava até para quanto é que tá a gasolina aí. Lá acho que eram uns 50 centavos de dólar, né? O galão, que são 3 litros e pouco.
O pessoal fazia vídeos ali dizendo que felizes, né, com a queda da gasolina, podiam andar para lá e para lá. Exatamente. E nós aqui, né, a gasolina subindo, mas subindo por causa do imposto, né? A gasolina caía lá e o imposto subindo. Então algo assim bizarro que só o Brasil consegue essas façanhas, né? Mas infelizmente hoje está muito ligado ao preço do petróleo internacional. Espero que o governo se toque e não deixe se pegar uma retomada de alta aí e a gasolina disparar junto aqui. Espero que o governo tenha pelo menos um semancol para não tributar em 70%, né, esse preço da gasolina. Mas com certeza isso mexe no índice de inflação. Sim. Isso é importante dizer, faz com que a inflação não caia mais. Cesta básica caiu, mas a gente sabe que a gasolina é utilizada para transporte de Sim. tudo isso aí. Com certeza esse valor vai ser agregado para o consumidor final, né? Mas por sorte ou não, os alimentos têm caído muito mais, né, nesse sentido aí. Então, um dado interessante da economia, os preços caíram, né? Então a deflação principalmente dos alimentos aí. Ok, pessoal, o dado saiu agora ao vivo, quentinho aqui no Conexão Inspirato. Ok, vamos aqui voltando à pauta do programa. Questão falar um pouco sobre clube de investimento em ações, pessoal, chegando aí um topo histórico de bolsa que a gente chegava desde 2008, maio de 2008, com a crise subprime, chegando novamente, muito parecido com o cenário, né, Ronaldo Ranieri, que a gente via assim em 2002, né, o Brasil tá quebrado, toda a história do Brasil parece que foi assim, mas é importante dizer que Bovespa saiu em 1968 a 1,0 ponto. Começou com 1, né? Então, a gente chegou hoje a 72 mil pontos. Assim, o Brasil está quebrado, mas o Ibovespa é o índice de empresas, investimento em ações são investimentos em empresas. Isso que a gente vê de resultados dentro do clube de investimentos Elevato hoje, no patamar aí de 12 meses, 51,57%, no ano 47,32% que se consegue aí. Isso mostra como é a vantagem de ter aquele patrimônio de 5, 10% Sim. em risco, né? Felipe, hoje o programa é na terça-feira, de repente tem alguns ouvintes que não estão habituados. Explica melhor o que é o Clube Elevato. Perfeito. O Clube Elevato é um clube formado aí de cotistas, né, do Brasil, da região, né, da empresa que começou com investimentos, exatamente, e o objetivo era nada mais do que participar, ser sócio de grandes empresas, ser sócio, participar da sociedade. A gente sabe que hoje as empresas lucrativas, elas geram dividendos, né, dividendos aí que aumentam a cota também, que a gente compra mais ações, né, a gente usa muito a ideia, né, de empresas de fundamentos. A gente pega, por exemplo, um Graziotin, uma empresa que nós temos aqui da região, né, subiu 5.000% desde aí do Plano Real. Então, agora a gente tem o caso da Magazine Luiza, uma empresa que tem lá no Clube de Investimentos, subiu aí 600%, né, no período aí, no ano, né? Então, o objetivo do clube é tentar buscar, né, essas empresas aí que estão tendo bons resultados. Os analistas hoje, principalmente que os gestores do clube, do Eliseu, tem uma grande parcela disso também, é nada mais do que se debruçar em balanço, né, buscar realmente resultado em empresas que possam ter um bom ganho ao longo do tempo, né? A gente pega muito exemplo da Ambev, né? Ambev, empresa aí que em 2002 era cotada aí praticamente até R$3, R$2, vamos dizer assim, né? E hoje está em R$20 a cotação, né? Subiu 1000%. Então a gente fala que a bolsa tem que comprar e vender, não precisa, você pode comprar, seja sócio de grandes empresas e aí participa do lucro dela. Só hoje em dividendos ela paga aí 50 centavos, né? E isso aí, quem comprou 2 está levando 25% ao ano, né, só de dividendos. Então a lógica do clube não é mais do que participar, ser sócio de grandes empresas, né, e aí ganhar na valorização, ganhar nos dividendos. Então essa carteira aí, principalmente outros fundos de investimentos também que a XP possui, né, a carteira do clube em torno de 48%, ações aí que a gente busca fundamentalista. Tem hoje aí empresa que a gente busca oportunidade, tanto no setor aí, Graziotin, uma empresa que se investe, Banco ABC, Smiles, né, aqueles pontos lá de fidelidade, né, da Gol, né, então são empresas bem interessantes aí. Usando um pouco os termos que nós conversamos no segundo bloco, qual o benchmarking do Clube Elevato? Boa! Muita gente utiliza para se analisar a renda fixa, o CDI, a poupança, né? Mas isso é algo errado, né? Porque a gente tem que nem às vezes comparar laranja com banana,
né? A gente tem ali algo que está ligado ao conservador, e aí automaticamente a gente tem que ligar a um benchmark, um indexador do mesmo risco, que no caso é o Bovespa. O que é o índice Bovespa? A gente não falou ali, mas o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa é nada mais do que um indexador, né, das principais empresas, 68 empresas brasileiras. Então o índice Bovespa demonstra esse de capital aberto. Então as principais empresas estão indo bem, com certeza o país está indo bem também, né? Então a gente vê aí essa recuperação do índice Bovespa, nada mais ele vai pegando essa média, né, das principais empresas brasileiras. Então, é similar ao S&P 500 nos Estados Unidos, né? Perfeito, as 500 principais. E aí tem outros índices também, tem índice de small caps, tem índice do setor de sustentabilidade, tudo isso aí. Então, o clube de investimentos a gente tem que medir, assim, para ser um clube bem sucedido, um fundo de investimento, ele tem que ganhar, né, do Ibovespa, né, que é se você está ganhando do principal indexador da Bolsa Brasileira, quer dizer que você está tendo realmente um ganho acima, né? Se você está perdendo menos, né, do que o índice de Bolsa brasileiro, quer dizer que você está sendo bem sucedido, né? Então, sempre tentar medir que o Bovespa, né, esse valor de risco, é importante dizer, como eu falei no início, de ter a parte de ações, 5 ou 10% de ações, é que a gente teve 3 anos negativos de PIB. Então, para investimento em ações foi péssimo, a gente viu que buscou um retorno legal, mas a gente não sabe a hora quando isso vai ocorrer uma forte alta ou não. Então, é bom ter uma parcela da carteira ali esperando. Exatamente. Uma retomada. Pô, ficou 3 anos lá, pô, não subiu, Felipe, isso daí realmente não andou, né? Ruim esse investimento, que ruim esse investimento, não. No V, pega aí uma alta, a gente teve aí nos 70%, aí nos 50 e poucos por cento em 12 meses, né? Você automaticamente aí tira todos os... Nós falando num CDI de 7,5, 7 em um ano, e tudo é 50% de aumento exatamente. Em poucos meses. Então, e separar aquele valor que a gente aceita, né? É um risco um pouco maior, né? E pra gente não ficar lá, a gente no investimento a gente tem que dormir tranquilo, ficar tranquilo. Então separa aquele valor 5, 10% que aceita o risco e bota, quem sabe, lá em ações. E aí, você não quer comprar ações direto, busca, né, um profissional. Ações do clube, por exemplo, tem mais aí de 8 anos, né? Então busca aí um profissional para tudo isso aí, para te ajudar. Então, cases de sucesso aí, né, do Clube de Investimentos Elevados, muito parecido aí com o cenário aí que quando a gente até abriu a empresa, que era um juro em queda, principalmente aí a bolsa bomba. Juro em queda, o pessoal tende a buscar um pouco mais de risco, né? Então o pessoal vai para ações, vai para buscar um pouco mais de risco. Isso aí com certeza aumenta, não é à toa hoje que estamos aí no topo histórico, uma recuperação fantástica, meteórica da economia. O bom para as empresas de capital aberto do juro baixo também é que melhora o crédito, né? Crédito para caixa, para fluxo de caixa, etc e tal. Com certeza. Então a tendência é que cai o juro, sobe a bolsa. Isso é até tática para o empresário, né, que tem dívidas. Antiga empresa de capital aberto, ele tem lá uma dívida de 14%, ele fez para 5, 10 anos. O que a bolsa de capital, que as empresas de capital aberto, o diretor financeiro faz agora? Ele busca, tá 7,5, expectativa de 7,5, vamos trocar essa dívida, pega outro empréstimo, né, de 8,5 e paga aquele de 14 e diminui essa parcela às vezes na metade, né, o fluxo de caixa. Até as debêntures que as empresas emitem, utilizam muito debêntures para captar recurso. Como o CDI está baixo, tu consegue baixar o valor de debênture também. A própria debênture fica mais atrativa para o investidor. Exatamente. Show de bola. Ranieri, um livro? Um livro? Eu vou recomendar, na verdade não é um livro, o livro não está pronto ainda. Mas o autor, que é o Taleb, né, que a gente já falou aqui, ele é o autor do Cisne Negro, né? E do Antifrágil, que são 2 livros que a gente já recomendou aqui. Ele está fazendo o terceiro, que é Skin in the Game, não tem um nome em português, né? Mas é botar a pele em jogo, mais ou menos assim. E ele está divulgando, e a sugestão é que vocês sigam o Facebook dele, assim, Taleb, procurem lá, ele é um filósofo e investidor também. E ele está lançando em doses homeopáticas, assim, os capítulos do livro para quem quiser ir lendo. Né, no Medium, ele lança pelo Facebook, lá dá um link para tu ver no blog dele no Medium. É bem legal e a gente volta a falar sobre o assunto daí do livro, do que ele já liberou no próximo programa, Skin in the Game. Muito bom. Tem fantásticos livros dele aí que a gente já discutiu também. O Cisne Negro, né? No fatídico 17 de maio, a gente falou sobre
o Cisne Negro, tudo isso aí. Bom, pessoal, Conexão Esperato, programa hoje de alto nível, digo assim que olha, programas no Brasil, que se discute temas de alta relevância, você tem aqui no Conexão Esperato. Daqui 15 dias estamos de volta, Eliseu Mânica Júnior, diretamente dos Estados Unidos. Esse programa vai estar disponível, né? Amanhã acho que já está no blog centraldoinvestidor.com/blog, lá no nosso podcast. Quer acompanhar, gostou novamente do que se viu aqui, vai estar lá para ouvir lá, vai estar na academia, correndo, aí você pode ouvir o podcast. Dá para ouvir os programas anteriores também, está lá separado por assunto. Exatamente. Grande abraço a todos, até daqui 15 dias.